Agora é questão de prioridade. Nessa tarde de quarta-feira foi confirmada a lesão no zagueiro Manuel Capasso, uma lesão que vai desfalcar o atleta por um longo período e automaticamente o Vasco, por ter uma grande ausência nesse setor defensivo, vai com força total no mercado à procura de um zagueiro. Como a gente já trouxe a vocês no vídeo da parte da tarde, a prioridade para o Gigante da Colina é o zagueiro paraguaio Balbuena. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, trazer novidades sobre esse assunto, falar sobre a tarde de treino no CT Moacir Barbosa e falar também sobre a visita da empresa norte-americana. Representantes da 77 Partners chegarão ao Rio de Janeiro nessa próxima semana para uma reunião que irá acontecer no dia 21 de junho. Uma reunião importante, visando inclusive essa próxima janela de transferências. A gente vai falar sobre tudo isso, torcedor, e além dessas também muitas outras informações. Luiz Melo corre risco de demissão, o clima não é bom para ele e a gente também vai deixar você muito bem informado sobre isso. Porém, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é complicado, o momento é difícil, o momento é duro, o momento é crítico para o Vasco da Gama e para nós torcedores. Mas é claro, estou aqui, o canal do Gigante Vasco está aqui para você ter o direito de cobrar, criticar, reclamar e ter voz também no Vasco da Gama. Então, se você está completamente contrário a esse momento, está insatisfeito com o Vasco, se inscreva no nosso canal, me dê voz para exatamente isso, cobrar, reclamar desse atual momento e tentar fazer um Vasco melhor. Conto com a sua ajuda. Muitas pessoas estão chegando ao nosso canal e não estão se inscrevendo. E você aí é um desses, né? Que está curtindo nossos vídeos, está vindo aqui todos os dias, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreva, vamos juntos. A sua inscrição é importantíssima, torcedor. Se inscreva no canal do Gigante, não custa nada, é de graça, é rápido, é fácil. Ajude o nosso crescimento. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação aqui deste vídeo. E deixe nos comentários. Fabian Balbuena é um bom nome? Coloque aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje no Cruz Maltino, pois o elenco, após um dia de folga, retornou aos treinos nesta tarde de quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Os atletas iniciaram a preparação para o duelo contra o Goiás na próxima quinta-feira, sem ser amanhã da outra semana, no dia 22 de junho, em São Januário. Nessa reapresentação, o elenco esmaltino contou com alguns desfalques e também com alguns retornos. Com relação a desfalques, Puma Rodrigues e Matias Galarza entregues às suas seleções. O paraguaio Matias Galarza na seleção do Paraguai e o Pumita Rodrigues na seleção do Uruguai. Além disso também, outra informação importante sobre ausência. O zagueiro Manuel Capasso, com lesão muscular, fez tratamento. Iniciou o tratamento nessa tarde de quarta-feira e não participou das atividades em campo. Vamos trazer detalhes já sobre a situação do argentino. Porém, o Vasco contou com um retorno do Luca Orediano, meio atacante, que acabou sendo desfalque contra o Internacional nesse último domingo, após uma pancada que recebeu na partida contra a equipe do Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro no tornozelo, retornou normalmente aos treinamentos. Em meio a esse momento conturbado, Barbieri então conta com algumas ausências durante os treinos, além também de treinar a equipe, já pensando que na partida contra a equipe do Goiás na quinta-feira que vem, não poderá ter à disposição nem o Jair, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Inter, nem também Robson Bambu. Exatamente por esse motivo, a expectativa é que nesses treinos durante esta semana, o Lincoln, zagueiro do Sub-20, venha entrar entre os titulares. O Miranda perdeu de fato a vaga, e a zaga titular deve ser formada por Lincoln e o zagueiro Léo Pelha. Ainda sobre isso, né, torcedor, como falamos aqui a vocês, a expectativa é que o Vasco vá ao mercado trazer um zagueiro, pois como dissemos agora há pouco, Manuel Capasso teve de fato uma lesão confirmada. Após realizar alguns exames de imagem, foi confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A tendência é que o zagueiro não atue mais neste mês de junho e também no próximo mês de julho. Ainda não há um prazo estipulado aí, né,
para o seu retorno, um prazo confirmado com relação ao período em que ele ficará ausente, porém devido a essa ausência do zagueiro argentino, o Vasco vai até o mercado à procura de um jogador. E essa procura, gente, não se dá apenas pela ausência do Manuel Capasso, mas porque o Vasco de fato precisa de um zagueiro pelo lado direito. Por que eu falo isso? Porque o Vasco hoje tem o Léo. Quem é o reserva do Léo? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você não vai conseguir me responder, porque o zagueiro imediato, reserva do Léo, é o Zé Vitor. Com todo respeito ao atleta. Um atleta que sempre quando entrou muito bem, mas não é um jogador que passa confiança para o torcedor, pelo menos nesse momento. Até por ser um jogador das categorias de base, o que é normal. Ele precisa de maturidade, precisa de ritmo de jogo, precisa de tempo no profissional para ter essas costas largas para conseguir assumir a titularidade e ser uma peça importante nos momentos em que o Vasco precisar. Hoje ainda não é. Então o Vasco não tem um zagueiro que atue pelo lado esquerdo reserva. Esse zagueiro que pode atuar ali é o próprio Manuel Capasso. O Capasso, ano passado no Atlético Tucumã, onde se destacou, ele atuava pelo lado esquerdo da zaga, se vocês não sabiam, não pelo lado direito, onde foi contratado para atuar vestindo a camisa do Vasco. Então o Capasso pode sim atuar pelos dois lados do sistema defensivo. E o Vasco tem o objetivo hoje de trazer um atleta para chegar e ser o titular da zaga no sistema defensivo pelo lado direito do campo, a gente vai falar já já, que é a questão do Balbuena, e ter o Capasso como esse jogador que mescla, tanto pelo lado esquerdo, quando o Léo estiver ausente, quanto pelo lado direito, quando o Balbuena ou algum outro reforço que chegar estiver também ausente. Essa é a informação que temos. E para essa posição, o Vasco está atacando o mercado. A gente amanhã vai falar sobre um outro nome, porque nessa noite de hoje, nessa noite de quarta-feira, eu quero focar o vídeo para falar novamente sobre a situação do Balbuena. Nesses últimos dias, o Paulo Brax, em nome do Vasco da Gama, foi até a diretoria do Corinthians buscar informações sobre a situação do zagueiro paraguaio. O Corinthians não irá renovar o seu contrato com o Balbuena. O Balbuena pertence, se vocês não sabiam, ao Spartak Moscou da Rússia. Ele não é um atleta do Corinthians. No Spartak Moscou, no caso, ele tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2025. Ou seja, o Balbuena ainda tem algo em torno de 2 anos mais ainda de contrato com o clube russo. Porém, segundo informações que temos, o Spartak Moscou não iria dificultar uma renovação contratual do seu empréstimo com algum clube aqui do futebol brasileiro. Então, diante disso, do Vasco ver o Balbuena como uma grande oportunidade, se interessou, foi buscar informações junto ao Corinthians sobre a situação do Balbuena, o porquê, no caso, o Corinthians não quer renovar, qual é a situação envolvendo esse zagueiro, e também perguntar sobre a questão física, o jogador em si, o perfil do atleta. Segundo informações que tivemos, o Balbuena foi um atleta super elogiado pela diretoria corintiana ao Paulo Brax. O nome muito bem avaliado. Inclusive uma pessoa do próprio Corinthians confirmou que de fato houve essa procura do Paulo Brax. Ele no Corinthians recebe algo em torno de 800 mil reais. E o Vasco, ao entrar em contato com o atleta, descobriu que ele pede mais de 1 milhão de reais para fechar com o Cruz Maltino. Um valor completamente alto. A casa dos 800 mil reais já era considerada alta para o Vasco da Gama. O Vasco tinha o objetivo de descer ainda mais esse valor. E agora o Balbuena pedindo 1 milhão de reais para fechar com o Vasco da Gama é uma situação que preocupa. É um valor muito alto. Balbuena seria um atleta que receberia, no caso, 800 ou 1 milhão, o que mais iria ganhar no Vasco da Gama, dentro do elenco do Vasco. Para vocês terem uma noção da questão salarial hoje no elenco, o atleta que mais recebe é o Pedro Raul, que é 500 mil reais. O Balbuena chegando e ganhando 800, 1 milhão, é um salário altíssimo para os padrões do atual elenco Cruz Maltino. Porém, segundo informações, mesmo diante dessa pedida alta, que eu já falei com vocês no Fala Gigante, é que a diretoria entende que nesse momento precisa trazer jogadores desse tamanho, do tamanho do Balbuena. E o Vasco hoje espera conseguir concretizar essa negociação, que é claro, a gente pensa muito no jogador em si, mas a gente esquece um pouquinho do que esse jogador pode trazer ao elenco. É um jogador rodado, é um jogador experiente, é um jogador que tem passagem pelo West Ham, campeonato inglês, é um jogador que essa semana, se eu não me engano até hoje, ele estava disputando a partida contra o Chile nos amistosos internacionais da FIFA. Ele que é um zagueiro titular do Paraguai, atuou os 90 minutos desse jogo, no dia 28 de março, eu falei nas últimas semanas, perdão, dia 28 de março, foi convocado. A expectativa é que nesses próximos amistosos que irão acontecer nos próximos dias, o Balbuena novamente esteja presente, formando a zaga titular ao lado do Gustavo Gomes, que é o zagueiro do Palmeiras. Então esse é o Balbuena. Não foi bem no Corinthians, mas não é porque não foi bem lá que não virá e jogará a bola no Vasco da Gama. A gente tem esse exemplo aqui, ó, no nosso rival.
Eu falei sobre isso no Fala Gigante e volto a repetir aqui também no Boa Noite Gigante. Vitor Cuesta, jogador que foi chutado do Internacional, era banco do banco lá. Hoje é o grande destaque do sistema defensivo do Botafogo. Por que isso não pode acontecer também no Vasco? Porque o Balbuena não pode vir com apenas seus 30 anos de idade e vestir a camisa do Gigante da Colina e se destacar. Eu gosto do atleta, é um xerife, é um jogador que o Vasco precisa. Esse jogador de fibra, esse jogador de vontade, esse jogador de raça, de gana. Esse é o Balbuena. Gosto muito e, na minha opinião, seria uma baita contratação para o Cruz Maltino. Então, mesmo diante da alta pedida, o Vasco entende sim que precisará contratar jogadores como ele para reverter esse atual momento. E, é claro, quando falamos de reforços, vem na nossa mente 777 Partners. E sobre a empresa norte-americana, temos a informação que no dia 21 de junho terá uma reunião com o Conselho de Administração da SAF. Inclusive, estava marcada para essa próxima quinta-feira, dia 15, amanhã, uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco. Porém, o Jorge Salgado, no caso do Conselho Deliberativo Associação, e o presidente da diretoria administrativa, Jorge Salgado, fez um pedido ao Conselho Deliberativo para transferir, para adiar essa reunião para após a reunião com o Conselho de Administração da SAF, que irá acontecer no dia 21, para que quando houver essa reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, ele possa trazer, né, esclarecimentos maiores sobre a atual situação da Vasco SAF. E, inclusive, sobre essa visita da empresa norte-americana, já que irá acontecer a reunião. O Vasco já recebeu, mas vai receber ainda mais representantes. Segundo informações aí do jornalista Lucas Pedrosa, na próxima semana irá ocorrer a visita de 2 executivos da empresa norte-americana aqui no Rio de Janeiro. Esses encontros fazem parte aí de um cronograma que já está traçado desde o início da temporada para todo o ano de 2023. A cada 2 meses, essas visitas irão ocorrer e calhou nesse mês de junho acontecer novamente essa visita. A visita do Nicolas Maia, que é o chefe de operações da empresa norte-americana, e também a visita do Johannes Sports, que é o diretor de futebol, né, o diretor aí da parte esportiva da 777 Partners. O intuito é sempre, é claro, acompanhar a rotina do departamento de futebol e também ter essa reunião que irá acontecer no dia 21, uma reunião híbrida, tanto com os representantes aqui no Rio de Janeiro, quanto também tendo a participação dos norte-americanos, do Josh Wander, que está em Miami, muito provavelmente, e de outras pessoas que fazem parte aí desse grupo 777 Partners. Uma reunião que terá em pauta, com certeza, essa próxima janela, que estará sendo aberta no dia 1º de julho. E uma reunião que, além da pauta de reforços, terá uma outra pauta também muito importante. A pauta do Departamento de Futebol do Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. E uma dessas pautas que engloba, né, no caso, esse departamento, é Luiz Melo. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos do nosso grande amigo Flávio Dias, o trabalho hoje do Luiz Melo vem sendo muito questionado pelos membros da associação. E todo esse barulho que vem sendo realizado por parte da associação vem também tendo um eco dentro do Vasco SAF, dentro da empresa norte-americana, se é assim que eu posso falar, das pessoas que hoje estão gerindo o futebol do Cruz Maltino. Segundo informações, não há mais clima para o profissional seguir no Vasco da Gama. A relação hoje do Luiz Melo com os membros da associação é muito ruim, é um ambiente que não está legal. E o Luiz Melo, por ser o CEO do futebol do Vasco da Gama, essa relação é completamente importante, essa relação de diálogo, de fraternidade entre o líder do futebol do Vasco, que hoje é o Luiz Melo, e, no caso, os membros da associação. Além disso também, é claro, dessa rusga, desse problema de comunicação entre a associação e o Luiz Melo, não há nenhum tipo de aprovação de nós, torcedores vascaínos, por saber que o Luiz Melo é um torcedor do maior rival do Vasco. Luiz Melo é um sócio do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, um sócio proprietário. Então são coisas que fazem realmente a gente olhar para essa situação e não acreditar que isso dará certo. Então, gente, realmente, exatamente por esse motivo, o clima não é bom e exatamente por isso essa situação atual pode acabar sacramentando a demissão do atual CEO do Cruz Maltino. Vai haver uma reunião nessas próximas horas do Conselho da SAF e deve haver aí essa fritura, entre aspas, do CEO, como diz lá a página vascaíno.net. Vai estar em conversa, vai ser colocada no diálogo a situação do Luiz Melo e, dependendo da análise de todos que estiverem presentes nessa reunião, não está descartada essa mudança drástica, sendo realizada a demissão do atual CEO
Cruz Maltino. Então, o clima é tenso, o clima é complicado, mas acredito eu que a grande maioria do torcedor vascaíno hoje realmente não quer ver mais o Luiz Melo à frente do nosso Vasco da Gama. E sim, hoje o Luiz Melo é o nome do Vasco no mercado. O Luiz Melo é o topo do Vasco da Gama. O flamenguista hoje lidera o Vasco. Essa é a situação e explica um pouquinho por que estamos nesse momento tão ruim na nossa história. Esse, rapaziada, foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Amanhã às 7 horas estaremos aqui novamente, é claro, contando com a sua presença. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like. E se você gosta do nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Vamos que vamos, estamos com 94 mil inscritos, na portinha dos 100 mil. Conto com a sua ajuda, se inscreva mesmo no canal do Gigante Vasco, que além de dar voz, dar força ao nosso conteúdo, ajuda também o nosso crescimento. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como eu sempre falo, ó, saudações vascaínas.